Vamos então abrir a Bíblia, gente, em Atos capítulo 6, versos 8 a 15, continuando aqui essa nossa exposição do livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos fazendo aqui há algum tempo, explicando, pregando em cima aí desse texto da Palavra de Deus, que vai narrar a vida dos apóstolos logo após a ascensão de Jesus, né? Ele morre, ressuscita, sobe, a igreja fica, e o que aconteceu naqueles dias, o que aconteceu naquele momento. O livro de Atos dos Apóstolos vai narrar isso, e hoje a gente vai ouvir falar um pouquinho mais desse personagem chamado Estevão. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Incitando o povo, os líderes religiosos, os escribas, investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de proferir palavras contra esse santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Vou fazer uma pergunta para você: alguém já comprou uma briga sua? Alguém já comprou uma briga que não era dele, mas de repente se solidarizou com você, chorou com você, viu a sua dor, viu a sua dificuldade, e mesmo talvez podendo sair no prejuízo, comprou uma briga sua? E é bom, porque normalmente quando alguém compra uma briga nossa, é porque a gente está se sentindo sozinho, é porque a gente está se sentindo acuado, é porque a gente está sentindo que talvez do outro lado tem a gente demais, e desse lado que é o nosso tem a gente de menos, ou talvez somente nós estejamos aqui. E quando isso acontece, alguém compra uma briga nossa, a gente que estava acuado, a gente que estava se sentindo sozinho, recebe ajuda normalmente de um grupo maior, ou talvez de um grupo mais poderoso, e a gente que era em um, ou era em dois, contra 10, de repente a gente se vê com mais 12, 13, 14 ao nosso lado, e a gente se sente mais feliz, quando percebe que tem gente brigando do nosso lado, e agora o nosso grupo é mais numeroso do que aquele outro grupo, e a gente fica em paz, quando alguém compra a nossa briga. Antigamente, quando a gente falava desse assunto, e a gente remetia a algum tipo de filme, era aquela história da cavalaria, aquele momento que talvez o herói estivesse ali em dificuldade, a cavalaria, o exército chegava ali no final do filme, ufa, ele conseguia vencer aquela batalha. Ou aqueles amigos que chegam para defender a gente, aqueles irmãos que estavam talvez um pouco mais quietos, ou que não sabiam do que a gente estava passando, e de repente começam a lutar do nosso lado. É bom demais a gente viver isso. E normalmente essa lógica que a gente tem de sentir, de estar acuado para sentir mais acolhido, para sentir que tem gente brigando com a gente, tem muito a ver com os números. Eu quero dizer com isso: a gente se sente acuado porque a gente está em menor número, e de repente chega gente do nosso lado, e agora a gente percebe que a gente está em maioria, e por isso a gente consegue vencer, e por isso que a gente consegue superar aquele desafio. Mas deixa eu contar uma história para você sobre a igreja de Jesus. Quase nunca a igreja de Jesus caminhou assim. Aliás, na maioria das vezes, o contexto da igreja, o contexto do desenvolvimento, do crescimento, o contexto do avanço da igreja, era um contexto minoritário. E ainda assim, ainda que fosse um contexto minoritário, onde a igreja, o povo de Deus era minoria, a gente via que mesmo tendo poucos cristãos, a igreja avançava. E por quê? O que Deus usou sempre nesses momentos, que a igreja se sentia às vezes acuada? O que Deus usou para que esse avanço acontecesse, para que a igreja continuasse, para a igreja permanecesse, para que ela avançasse mesmo? Olha, gente, não foram as maiorias.
Não foi quando ela percebe, por outro lado, e descobre, ó, tem uma cavalaria aqui, tem uma galerona aqui com a gente, tem mais gente aqui do nosso lado, que bom, agora a gente vai conseguir prevalecer. Não foram as maiorias, e Estevão é um exemplo do que Deus usou para que o seu reino avançasse. Deus usou sempre, sabe o que, gente? O mais óbvio aqui do texto, gente. Deus não usou um grande número de pessoas, Deus usou pessoas, e às vezes em contexto, repito, minoritário, para que o seu reino avançasse. Deus usa gente. Eu não tenho a menor dúvida, meu querido e minha querida, que Deus usa e abençoa programas. Programas são aquelas atividades que nós temos na igreja, que servem de fato para alcançar a igreja, para alcançar pessoas, que servem para a gente ajudar no ensino. Dando exemplo aqui, são retiros, são institutos bíblicos, são projetos sociais, coisas aqui que são maravilhosas e necessárias, como parte do avanço da igreja, da permanência da igreja como sal da terra e luz desse mundo. Mas repare que, na nossa necessidade de programas, a gente não pode encarar isso como uma maneira de mascarar o fato de que Deus quer avançar o seu reino através da gente. E vamos melhorar essa frase? Que Deus quer avançar o seu reino através de você. Quando eu falei dos programas, gente, repito, não é nenhuma maneira diminuir eles são extremamente necessários e abençoadores, mas às vezes a gente tem aquela noção de que, olha, os programas estão cumprindo o seu papel, né? Aqueles projetos estão cumprindo o seu papel de avanço, aqueles projetos estão cumprindo o seu papel de abençoar pessoas, e a gente fica do outro lado contribuindo, talvez mesmo até orando por isso, mas a gente às vezes está mascarando o fato de que Deus quer usar a sua vida para poder avançar o reino dele. E num exercício imaginário de minorias, imagina que você fosse o único cristão no Brasil. Você acreditaria que você é o canal para a resposta de Deus para esse país? Se você fosse o único, chegasse aqui de paraquedas, descobrisse que essa é uma terra sem nenhum crente, sem nenhum cristão, e você olha para o lado, olha para o outro, tenta achar uma igreja, não acha, tenta achar um grupo de cristãos, não acha, e você olha para Deus e ouve claramente que você será usado para o avanço do reino de Deus nesse país. Como é que você se sentiria? E veja que a pergunta não é se você é capaz de fazer isso, porque se a resposta for, Senhor, eu sou capaz, eu consigo realizar, talvez você tenha falhado na primeira resposta, porque ninguém é capaz de conseguir por si só avançar o reino de Deus, mas a gente tem que acreditar e crer que de fato nós fomos comissionados por Deus para ser bênção para essa nação. Porque na história, Deus usou poucas pessoas para fazer muitas coisas e assim avançar o seu reino. Deus sempre usou gente, está aqui nomeado nesse texto, um homem de Deus chamado Estevão. Mas que tipo de gente? Ele não fala apenas da questão do material humano, que é aquilo que Deus usa para poder abençoar pessoas. Aliás, se você um dia for lembrar, se você já é cristão, for lembrar da sua conversão, provavelmente você vai lembrar de um nome, que talvez não sido o nome que pegou para você pela primeira vez, que talvez não tenha sido o nome com quem você se converteu, por assim dizer, mas certamente você lembra o nome de alguém que te ajudou nesse processo, ou algumas pessoas. Lembra que você vai lembrar de um nome, de gente que foi usada por Ele para te abençoar nesse processo, porque Deus usa gente, mas Deus usa gente cheia de graça e de poder, que é aquela marca que Estevão tem aqui. É uma insistência do livro de Atos aqui, para mostrar para a gente hoje, como é que é esse avanço da igreja, não é apenas um bando de gente junta, mas não, gente cheia de graça e poder, gente que não é capaz de poder realizar a obra de Deus por si mesmo, mas uma obra que é feita por Deus, através de gente que não confia em si mesmo, que de fato olha para o seu coração e fala, eu sou incapaz de ser instrumento dele para qualquer coisa, para abençoar esse Brasil,
Eu sou incapaz de ser instrumento dele para abençoar alguém na minha casa, na minha vizinhança. Eu sei, eu sou incapaz, mas é carregada por esse senso de incapacidade, ao mesmo tempo que é completamente cheia de graça e de poder para realizar aquilo que nós mesmos não podemos fazer. É uma insistência aqui do livro de Atos. Apesar de serem palavras diferentes aqui, graça e poder, ou caris e o dinamis aqui na língua em que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, elas remetem a uma ideia complementar, não são ideias diferentes aqui, apesar das palavras serem diferentes. O graça aqui é alguém cheio do favor de Deus, cheio da misericórdia de Deus, e por isso vai ter o poder de Deus para fazer a obra dele. Olha como é que essa complementação ela é importante. Ele é cheio de graça, porque ele recebeu de Deus um favor imerecido. Não era porque ele era capaz, não é porque Deus olhou para aquela multidão e falou assim: caramba, Estevão é o cara, ele vai conseguir, ele tem alguma coisa especial. Não, Deus resolveu ter favor, graça, misericórdia, imerecidamente sobre a vida dele, e por isso o encheu de poder para fazer a obra dele. Ele não é cheio porque ele é especial. Mas aquele homem, assim como nós podemos ser cheios, somos cheios porque nós temos o favor de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia fala de poder, não como algo que nós fazemos ou nós realizamos para nós mesmos. Essa é sempre uma confusão quando a gente vai falar sobre a questão de poder, que muitas vezes, quando a gente vai olhar e falar para a igreja aqui, quem quer estar cheio do poder de Deus, muita gente vai levantar a mão. E o que está por detrás dessa resposta, eu quero estar cheio do poder de Deus, tem algo que tem muito a ver com nós mesmos. Sabe aquela história, eu quero estar cheio do poder de Deus para me sentir bem, eu quero estar cheio do poder de Deus para ter mais felicidade, eu quero estar cheio do poder de Deus para que eu possa ter mais bem-estar, e apesar do poder de Deus, muitas vezes realizar isso como algo secundário, o poder de Deus, ele é derramado em nós, não para nós mesmos, mas para que alguma coisa possa ser realizada através de nós. Ou seja, não é um poder para nós nos exibirmos, não é um poder para que a gente seja cheio por nós mesmos, mas para que a gente possa levar à frente a obra do próprio Deus. E aí a gente vem uma pergunta, na verdade uma reflexão aqui, que talvez a gente esteja com tão pouco poder de Deus, porque na verdade nós o queremos para nós mesmos, nós não o queremos para o outro. Nós o queremos para algum tipo de destaque pessoal, ou algum tipo de ganho pessoal, quando na verdade, quando a gente pergunta: Senhor, eu quero estar cheio do poder de Deus, Deus vai responder para a gente: para quê? E se a resposta não for porque eu quero usá-lo, esse poder para o propósito da sua glória, a gente não vai receber esse dinamis, esse poder que Deus tem dado para a gente, quer dar para a gente. O Senhor quer usar-nos como usou Estevão, para o propósito da sua glória, abundantemente Ele quer derramar o poder sobre nós, para a sua glória, para que a gente seja um coparticipante do que Ele está fazendo nesse mundo, nos enchendo da única coisa que é possível para realizar a obra dEle, que, como eu falei, é o seu próprio poder. Lembre-se que é disso que você precisa, e lembre-se que Deus quer encher você desse poder, para que você seja coparticipante daquilo que Ele tem feito. Ele usa a gente para avançar o seu reino, Ele usa a gente cheia de graça e de poder, e Ele usa a gente cheia de sabedoria e do Espírito Santo. O comentarista diz que Estevão recebeu o cumprimento da promessa de Jesus, de dar aos seus seguidores palavras de sabedoria, para que nenhum dos seus oponentes pudesse refutá-las. Quando o comentarista vai falar isso, ele vai citar o texto de Lucas 21, que eu já vou ler vocês, mas ele lembrar em que momento que Estevão estava passando aqui, quando ele foi, começou um debate ali, começou uma conversa, e eles queriam pegar Estevão, incriminar Estevão, inclusive, acusando ele de algum tipo de blasfêmia, porque não aguentavam, eles não queriam ver o avanço da igreja do Senhor,
e quiseram incriminá-lo. E Jesus Cristo, lá em Lucas 21, ele já havia predito, sabendo que coisas assim aconteceriam. E ele não disse apenas que coisas assim iriam acontecer, mas o que iria acontecer com a gente quando essas coisas fossem acontecer. E ele disse o seguinte, Lucas 21, de 12 a 15, antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então Lucas registra essa palavra de Jesus no capítulo 21, porque eu lhes darei palavras e sabedorias a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E logo depois, em Atos dos Apóstolos, ele registra que é exatamente isso que Estevão estava passando. Foi levado à sinagoga, foi levado à presença de autoridades, foi dado a eles palavras de sabedoria, e eles não puderam resistir àquilo que Estevão estava falando. Não podiam resistir à sabedoria, o espírito com que ele falava, diz o versículo 10. Na próxima semana a gente vai ver mais de perto o conteúdo dessa mensagem. Mas uma sabedoria que Deus deu ali a Estevão, que não é humana, mas também porque o próprio Senhor Jesus havia falado isso, é uma coisa dada de presente por Ele, uma capacidade dada de presente por Deus, de anunciar que Jesus Cristo é o que dá sentido a todas as coisas. Tanto é que vamos ver na semana que vem, é isso, o contexto de Jesus sobre o Antigo Testamento, um texto belíssimo que a gente vai ver aqui na semana que vem, onde ele vai pontuando o tempo inteiro, Estevão vai explicando o Antigo Testamento inteiro à luz de Jesus Cristo, e culminando nesse fato, de que de fato o evento maior do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus, e que na verdade o evento maior da história é Jesus Cristo. E eu e você não temos também nem sabedoria para poder explicar as coisas dessa maneira, mas a gente tem que acreditar que Deus nos dá a plenitude do seu Espírito e da sabedoria para que a gente possa proclamar essa verdade no momento em que a gente mais precisa. Sabe o que a gente precisa? Além de orar, é abrir a nossa boca e crer, e crer, e crer que Deus há de dar-nos entendimento e sabedoria para explicar, proclamar e dizer a verdade dele, que é capaz de transformar o coração das pessoas. É óbvio que, meu querido e minha querida, vocês vão ver na semana que vem, Estevão conhecia o Antigo Testamento direitinho. Isso significa que também nós precisamos, nessa sabedoria dada por Deus, nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas, no Antigo e no Novo Testamento, a Escritura como um todo, para que a gente possa, conhecendo o que ela fala, ou sobre quem ela fala, proclamar, falar da pessoa de Jesus Cristo. Mas não fique intimidado com isso. A gente ainda carrega no nosso país muito aquela noção de que esse entendimento, talvez de que essa sabedoria sobre a palavra de Deus, ela pertence a meia dúzia de pessoas. De que talvez algumas pessoas tenham mais aptidão para entender a palavra de Deus, a mim cabe talvez conhecer ela na superfície, ou alguns poucos traços daquilo que ela revela para nós, mas a verdade é que Deus chamou toda a sua igreja para que conhecesse a sua palavra, para que toda a sua igreja, que é formada de gente cheia de carisma, cheia de graça, cheia de poder, cheia do Espírito Santo, pudesse ter também dele a sabedoria vindo da sua palavra para proclamar a grande verdade que Jesus Cristo é o Senhor. Gente cheia de sabedoria, e gente cheia do Espírito Santo, e gente que tem o seu rosto como de um anjo. Esse texto também vai lembrar, num
texto do Antigo Testamento, quando termina, né, que o rosto de Estevão se assemelhava-se como de um anjo. Vai lembrar um texto lá de Êxodo 34, e a sua relação com Moisés, que diz que quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. É difícil de explicar, porque, de fato, aqui no texto de Êxodo, na relação de Deus com Moisés, a Bíblia está falando de um evento sobrenatural, onde o rosto de um homem resplandecia, não pela luz do sol, ou por uma luz artificial, mas pela presença de Deus. E tempos depois, aqui, nesse mesmo texto que a gente acabou de ler, com Estevão, a mesma coisa aconteceu, ao ponto de até os descrentes, talvez aqueles que não acreditavam de fato na plenitude de Jesus, ou na vinda de Jesus como uma resposta, olhavam querendo derrotar Estevão no argumento, olhavam para ele e viram o seu rosto resplandecendo como de um anjo. Aqueles que criam viram isso, e aqueles que não criam viram isso. O que esse rosto resplandecia? Resplandecente significava que Deus estava com ele, que quem estava com Estevão, que é quem acompanha a sua igreja, não era meramente um homem, mas um Deus todo-poderoso, um Cristo ressurreto, que acompanha a sua igreja e mostra através também de diversos sinais e milagres aqui no livro de Atos, que ele permanecia, que ele estava ali presente com o povo a quem ele mandou avançar. Um outro comentarista diz que o Espírito preencheu ele de tal ponto, que o seu semblante brilhou com esplendor, luz e poder sobrenaturais, comparáveis apenas os que aparecem no rosto de um anjo. E o povo do Sinédrio contemplou com espanto, ficaram impressionados com o fenômeno, impressionados, mas não comovidos. Você vai reparar que depois que eles perceberam toda essa, eles não podiam refutar a sabedoria com que Estevão falava, eles não podiam refutar o fato de que Estevão estava acompanhado de Deus, tendo visto que o seu próprio rosto resplandecente, mas mesmo assim, eles não deram o braço a torcer, o coração deles era duro. Eles sabiam que o Deus de Estevão não era o Deus deles, porque o Deus deles era o seu próprio ventre. Eles não queriam ser convencidos ou convertidos por uma verdade, o que eles queriam estar certos, o que eles queriam era continuar no poder, eles queriam era continuar ali dando as cartas, ainda que naquele momento fosse apresentado aquele que de fato dava as cartas, que não era Estevão, mas era Jesus, mas eles não queriam dar o braço a torcer. E mesmo com o rosto resplandecente, mesmo com a sabedoria ali sendo dita, mesmo com o poder de Deus, o Espírito Santo ali presente, eles não davam o braço a torcer. Significa que nem sempre, quando a igreja avança, a gente vai ver os resultados de maneira tão concreta. Aliás, a pregação do Evangelho, ela é para a salvação daquele que nele crê, mas também é para tornar o outro homem indesculpável, de que aquele momento ele ouviu a palavra de Deus, mas não se rendeu a ela. O resultado nem sempre será conversões, muitas vezes será um coração duro, mas ainda assim, o que Deus quer é que a gente continue abrindo a nossa boca, porque Deus quer usar o que, gente? Deus quer usar gente. Deus quer usar gente simples. Deus quer usar gente fraca. Deus que quer usar gente que não se inspira em Estevão, porque ele é apenas um canal. Mas Deus quer usar gente que se inspira naquele a quem depois Estevão, por quem aquele depois Estevão irá morrer, Jesus Cristo, porque foi ele que transformou Estevão. Estevão é um verdadeiro discípulo de Jesus.
Diante das falsas acusações, Estevão não está acima do seu mestre, que também teve que ouvir acusações feitas contra ele por falsas testemunhas. Ele foi pisoteado, ou na verdade, morto, falsamente acusado, como o seu mestre Jesus Cristo foi. Toda a igreja precisa estar disposta a viver nessa realidade. E primeiro da gente sair da própria nossa inércia, e dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer continuar usando gente, e eu sou gente. E Deus quer continuar usando gente fraca, como eu, como você, como nós, para que outras pessoas possam conhecer esse Cristo maravilhoso, e o reino de Deus continue a avançar, é através da sua vida. Mas uma vida como a minha e como a sua, que entende o seu completo desespero e o seu despreparo, e entende que precisa de joelhos dobrados, pedir a Deus a graça que nós não temos, o poder que nós não temos, mas que Ele tem, e que está disposto a nos oferecer e a nos dar de maneira abundante, porque Ele quer avançar a sua obra através da sua vida. E gente que tem a ousadia de, cheio do Espírito Santo, falar com sabedoria a respeito de Jesus. E é também o modo da gente de dobrar os nossos joelhos em humildade, abrir a nossa boca mais do que às vezes nós abrimos, porque talvez nós acalemos muitas vezes, para falar a respeito desse Jesus presente nas Escrituras Sagradas. E até a nossa leitura da palavra de Deus, que ela seja mais abundante, para que a gente conheça mais, para que a gente abra mais a nossa boca, e mais gente, através de você, conheça esse Jesus Cristo maravilhoso. E talvez o seu rosto não brilhe como um anjo. Talvez você não saia, depois de um momento de oração em casa, com o seu rosto resplandecente. Literalmente resplandecente. Mas eu tenho certeza que, mesmo que isso não aconteça, as pessoas podem andar ao nosso lado, discordar de tudo que nós fizemos, discordar de tudo que nós falamos, rejeitar por completo a pessoa de Jesus, mas dizer: aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa andou com Deus, teve contato aí com alguém diferente. Porque mesmo que o nosso rosto não resplandeça, o nosso coração amoroso e transformado pode ser um testemunho para as pessoas que discordam de nós, que rejeitam a mensagem do Evangelho, mas um testemunho de que nós andamos com Deus. Um testemunho de que nós não estamos falando apenas de uma palavra de maneira profissional ou coisa parecida, mas que nós estamos falando de uma palavra dada por um Deus em que a gente conhece e gasta tempo com Ele, porque somos amados por Ele e nós o amamos de volta. Talvez falte muito nesse tempo que a gente vive, não apenas a proclamação abundante, presente o tempo inteiro de que Jesus Cristo é o Senhor, mas também falte um rosto resplandecente, de dizendo que ainda que você rejeite tudo que eu faço, tudo que eu fale, eu conheço, eu ando com esse Jesus, e o mundo, a nossa cultura consegue reconhecer tudo isso dentro de nós. Vamos junto nessa, gente, que mesmo em minoria, nós estamos diante de um poderoso e maravilhoso Deus, capaz de fazer coisas extraordinárias, através de pessoas comuns, como eu e como você. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nesse momento, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, para dizer a Ti, Senhor, que nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai, reconhecendo que o Senhor usa gente, reconhecendo que o Senhor usa pessoas, reconhecendo que o Senhor usa os Teus discípulos, ó Deus,
para serem sal dessa terra, a luz desse mundo, para abençoar pessoas, para abençoar outra gente, Senhor, para abençoar tantos corações. E nós não queremos esconder, Senhor, através de programas, ou atrás de programas, ou outras coisas parecidas do ministério, da igreja, Senhor, como nós não fizéssemos parte dela, Senhor, não. Nós queremos levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Somos gente teu, povo teu, nos usa, mas nos dá o teu poder, Pai, porque nós reconhecemos aqui que nós não podemos abençoar a vida de ninguém, nós não podemos converter a vida de ninguém, nós não podemos amar verdadeiramente ninguém, se o Senhor não nos encher de poder para isso, Senhor. E como isso é fruto da tua graça, Senhor, é um presente do Senhor, nos enche para que a gente fale mais do teu Filho Jesus, para a gente no nosso trabalho, para a gente na nossa casa, para a gente no nosso prédio, Senhor, para a gente perto de nós, para a gente na nossa família, Pai, nos enche de poder para isso, nos dá sabedoria, a plenitude do teu Espírito, Senhor, para que a gente proclame, Senhor, não uma verdade nossa, mas aquilo que o Senhor nos chamou a dizer, Deus, proclamar Jesus e a tua palavra. Deus, que a gente se debruce nas tuas escrituras, a gente conheça o Senhor de perto, Senhor, através delas, Senhor, a gente conheça as histórias, e a gente fale do Senhor, e a gente fale da tua graça, Senhor, e a gente aponte sempre para aquele que é o Redentor de todas as coisas, Jesus Cristo, Senhor. Não deixe a nossa boca ficar calada, Pai, mas que a gente tenha ousadia, Senhor, de falar e de proclamar essa verdade, Senhor, e que a gente faça isso, Senhor, fruto, Pai, da nossa relação contigo, que ainda que o nosso rosto não resplandeça, literalmente, como aconteceu com o teu servo Moisés, aconteceu com o teu servo Estevão, Senhor, mas que as pessoas saibam, Deus, que nós cremos naquilo que nós falamos, que nós somos de fato amados, ó Deus, pelo Deus que proclamamos, que nós amamos esse Deus que nós proclamamos, e isso fique claro, Senhor, para quem possa ouvir e acolher a tua mensagem, e para quem possa ouvir e rejeitar a tua mensagem, mas saiba, Senhor, que é fruto de um coração, de uma vida que anda contigo, Pai. Resplandeça o nosso rosto, Pai, resplandeça o nosso rosto, não para que ele aponte para a gente, mas para que ele aponte aquele, Senhor, que de fato é a luz desse mundo, Pai, o teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Transforma a gente, usa a gente, para o louvor da tua glória, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.